Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para mais uma resenha sobre futebol. E o meu convidado de hoje pegou muito no gol. Dá para dizer aí que ele vestiu camisas pesadíssimas do futebol brasileiro, né? Se a gente considerar, por exemplo, que ele jogou com a camisa do Atlético, que ele jogou com a camisa do Cruzeiro, que ele jogou com a camisa do Internacional. Ele passou pela Ponte Preta, ele passou pela Portuguesa, mas eu lembro muito desta passagem do Internacional por uma conquista que eu considero que foi dos últimos anos, quem sabe o melhor futebol apresentado pelo Internacional, que foi naquele time comandado pelo Tite, no título da Copa Sul-Americana. Tudo bem, Lauro? Tudo bem, Bagé? Prazer participando mais uma vez de uma programação junto a ti. Sempre papo muito bom, que rende, é gostoso, né? E como você bem falou aí, né? Esse título aí é bastante lembrado, não só por mim, né? Tive a oportunidade de estar participando ali ativamente, mas por todos os torcedores colorados. Ô, Lauro, a gente fala em quarentena, né? Tá todo mundo, de certa forma, eu tô trabalhando de casa, fazendo rádio e TV de casa, tu tá aí em Floripa, daqui a pouco vai conseguir viajar para São Paulo, mas é tudo diferente do que a gente está vivendo, e tu, mais do que ninguém, sentiu isso na pele, porque tu acabou sendo contaminado pelo coronavírus. Exato, tive essa infelicidade, né? Tinha uma viagem marcada para Berlim, Lisboa, Porto. Eu fui para Fortaleza no casamento de uma amiga, onde eu era o padrinho. Acabei cancelando a viagem e retornando para Porto Alegre, voltei com sintomas, né? Ainda não tinha lá no Ceará o Covid, estranhei bastante, né? Não sei como foi pego, né? Tomando todas as precauções. Com o meu histórico de atleta, passou de um resfriadinho, né? Tive algumas consequências aí, que fiquei ansioso aí por 6, 7 dias, mas tudo em ordem. Saúde restabelecida. Mas os teus sintomas foram fortes? Tu chegou a passar daqui a pouco, uma dificuldade para respirar, algo um pouco mais forte, assim? As febre, cansaço, falta de cheiro, mas a mais complicada foi a falta de ar, né? Comprometeu um pouco a minha respiração, pulmão, mas nada mais grave, né? Queimava muito e mesmo após fazer o teste e ter negativado, ainda sinto algumas consequências disso, né? Me falta o ar ainda que eu tinha, né? Esse dia eu fui dar uma corrida e me faltou, fiquei muito ofegante. Mas graças a Deus com saúde e torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível. Lauro, eu falei de alguns times aí que tu acabou passando, a gente na sequência vai falar também, tu é um goleiro, dá para dizer artilheiro, porque é tão difícil o goleiro fazer gol, tu tem 2 gols na carreira, pelo menos o que eu me lembro, 2. E 2, se eu não estou equivocado, os 2 contra o Flamengo, né? Exatamente, que ficou mais ainda marcante, né, para esse feito que eu consegui ali fazer. E uma coincidência também, os 2 gols com um espaço de 10 anos e exatamente no Dia dos Pais, né? Então, uma coisa que fica marcante e não tem como muito explicar. E mais, né? Para goleiro é tão difícil fazer gol, mas se o cara faz assim, não, foi 6-1, aí o gol do goleiro não mudou nada. Tanto se ele fez o sexto, não ia mudar nada, e se ele fez um. Não, foram 2 resultados de 1-1, né? Foram resultados que garantiram o empate. Teus times respectivos era Ponte Preta e Portuguesa, né? Ponte Preta e Portuguesa. A da Ponte Preta foi mais especial porque no final do campeonato de 2003 a Ponte Preta escapou do rebaixamento por 1 ponto, né? Então essa valorização aí ficou maior ainda, acreditando aí, já era um jogo que faltavam 5 rodadas, né, para acabar a competição, então bastante lembrado aí como foi um gol salvador e a permanência da Ponte na primeira divisão. Eu imagino que no segundo, por mais que seja difícil o goleiro marcar gols, no segundo tu já vai lá, eu fiz um, eu posso lá tentar fazer outro. Embora nesse ato aí de 10 anos. Mas o primeiro, cara, tu vai para dentro da área e tu acreditava mesmo? Ou quando tu faz o gol, deu certo? Como é que funciona isso, né? Porque vai fazer uma tentativa, igual tantas outras poder ter feito. Mas o primeiro gol, eu imagino que tenha sido não saber nem para onde correr na hora de comemorar. Ele foi muito especial para mim, porque o goleiro titular na época, o Alexandre Negri, ele foi para a seleção olímpica. E quando ele retornou,
tinha esse jogo do Flamengo, o Abel Braga me chamou e disse, Lauro, você vai jogar mais um jogo, porque você foi bem nesses 8 jogos que você jogou, e o Negri ficou parado muito tempo, então é um presente que eu estou te dando, jogar um jogo contra o Flamengo, o jogo da televisão, o jogo do domingo às 4 horas da tarde, né, que na época o jogo era, né, e daí faltando 1 minuto, eu falei, poxa, é a minha oportunidade de ir lá e ajudar a equipe pela última vez como titular. Ficou muito marcante porque uma alegria, né, uma explosão ter feito gol, não sabia para onde ir. E eu estava na beirada do campo e o Abel atravessa o campo, me dá um abraço e me diz, esse é um sinal de Deus, eu não queria te deixar de reserva, eu quero você de titular. E Deus me deu esse, você é meu titular, deu esse sinal para mim. E foi muito marcante, né, ter feito esse gol, ter permanecido como titular, como ele me disse, né, e o Abel sempre demonstrou bastante carinho e gostou muito do meu futebol, tanto é que foi ele que me indicou para ir para o Inter, né, na sequência, quando ele acabou saindo e com a chegada do Tite confirmou a preferência pela minha contratação. Sabe que toda vez que o Abel fala nas entrevistas, quando perguntam para ele, aí, Abel, o que te vem de boas lembranças da carreira? É claro, o Abel foi campeão brasileiro com o Fluminense, né, campeão da Libertadores do Mundo com o Inter, mas ele sempre cita essa campanha da Portuguesa, da Ponte Preta, porque, como você disse, a Ponte Preta escapa de um rebaixamento ali, numa situação que a folha de pagamento era menor do que as grandes potências, e ele considera realmente que tenha sido um campeonato dos mais especiais que ele tenha participado. Ele sempre cita esse time da Ponte Preta lá de 2003. Sim, tiveram vários causos, né? Como se diz, nesse ano foram 21 atletas que saíram da Ponte Preta por falta de pagamento. Durante a competição do Brasileiro foram 18 que entraram na justiça, né? No final do campeonato a gente saiu, eu me lembro que eu tinha 9 meses de salário atrasado, e o Abel, em alguns jogos, ele tirou o dinheiro do bolso dele e prometeu como premiação, né? Porque jogadores estavam sendo despejados dos apartamentos, escolas já não entregavam mais as provas para os filhos fazerem, né? Continuarem estudando. Então, a gente foi um ano bastante conturbado, foi meu ano, né, de afirmação como jogador de futebol, como titular. Posso dizer que ali eu fiz uma faculdade, um pós, um doutorado, né, em apenas um ano. Lauro, aí chega o Internacional, né, mais à frente da tua carreira, especificamente no ano de 2008, e eu, particularmente, até agora, eu considero o último time do Internacional que mais me agradou de ver jogar. Um time que, eu sou fãzaço do Tite, né, mas tinha ali caras que depois acabaram virando amigos, teu caso, Bolívar, o próprio Magrão, Índio, e aquele sistema defensivo era um sistema defensivo praticamente só com zagueiros, né, jogando como laterais, um time que tinha tudo para ser um time, num primeiro momento, quando o Tite escalou, a gente ficou pensando, pô, o Tite vai usar esse time mais retrancado. Não, era um time que jogava muito bem, e que eu considero ali, a gente pode até achar tanto 2008 o título, quanto 2009 o vice-campeonato daquela Copa do Brasil, contra aquele Super Corinthians do Ronaldo Fenômeno. Era um time que jogava e jogava bonito, aquele time do Tite, né? Com certeza, foi bastante polêmico, né, na época, essa formação que ele estava implementando, mas era uma implementação de um sistema moderno, que ainda não tinha sido testado no Brasil, estava se jogando na Europa, e aqui, na época, as equipes do Muricy e demais times, né, jogavam de outra forma, completamente diferente, e o Tite conseguiu plantar essa ideia. O reconhecimento disso é que muita gente diz que time do Inter jogar bonito daquele jeito não se tinha visto tão fácil. Se deu certo porque eram jogadores muito experientes, né? Jogadores que entenderam o que o treinador estava passando e entraram dentro de campo para executar. Isso, a maior prova de que ele estava certo é que depois ele, com o trabalho, com o mesmo esquema de jogo, as mesmas jogadas ensaiadas, foi campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Corinthians, né? Então, méritos para o Tite, que hoje
merecidamente é o técnico da seleção brasileira. Era um time que jogava muito e a resenha era boa também, porque tinha um pessoal ali que gostava da resenha, né? Nessa época, se a gente pegar lá, principalmente do título da Sul-Americana. Com certeza. A gente dizia ali que existiam vários grupos dentro daquele grupo, mas que na hora do campo, do treinamento, principalmente na hora dos jogos, se uniam, né, de uma maneira que um completava o outro. Então, acho que por isso que o time era harmonioso, né, tanto para marcar como para defender, tinha cada qualidade dos jogadores ali complementava a deficiência do outro. Lauro, a gente sabe que lá no teu histórico de atleta, como tu usaste a frase, essa é uma frase muito polêmica e utilizada pelo presidente da República, gerou muita repercussão, mas tu não começa jogando ou praticando esporte diretamente no futebol, né? A gente tem lá tua passagem por vôlei, por basquete, e até entende pela tua boa estatura, mas no futebol tu começa diretamente como goleiro, porque eu tenho entrevistado vários goleiros e a gente conversa e dificilmente o cara começou como goleiro. Às vezes ele começa como zagueiro, ele começou como meia, como atacante. No teu caso, tu já começa jogando como goleiro no futebol? Eu tinha bastante paixão por corrida, né? Então, com meus 10, 11 anos, eu já fazia prova de 800, 1.500, algumas provas de cross-country que eu gostava bastante, mas o meu biotipo não era propício para isso, né? Eu não tinha essa técnica toda. E jogava futebol na escola e jogava na linha. Jogava ali um meio ali, estilo um Kaká ali. Era bom. Estilo Magrão, aquele que faz o terceiro volante enganador ali, que só pega a bola na boa, não precisa dar passe logo. Eu brinco direto com o Magrão sobre isso. Mas tinha uma escolinha que eu tinha o sonho de jogar nela, porque ela disputava jogos regionais, viajava para outras cidades. Então, meu sonho era jogar naquela escolinha. Eu fui fazer como volante, como um meio ali. E quando chegou para fazer o teste, só tinha um goleiro. E aí o treinador, você é grandão, vai no gol. Eu falei, eu vou. Aí acabou o treino, aí eu fui perguntar, né? Poxa, não treinei, né? Ele falou, não, você passou no teste, você foi muito bem no gol. Pronto, virei goleiro. Sabe que a gente está falando aqui muito de 2008, né, da tua passagem no Internacional, porque foi um time que jogou muita bola com o Tite e foi um time que ganhou. O último grande título de expressão, se a gente dizer assim, ele acontece os últimos títulos nessa tua passagem, porque pega lá 2008 Sul-Americana e 2010, naquele título da Libertadores, tu estava no grupo, e eu queria te perguntar também da chegada do Pato Bondancieri, porque pegou todo mundo de surpresa da reportagem na época. Primeiro porque todo mundo considerava ali que não precisaria, de repente, trazer um outro goleiro, mas muito mais porque era um goleiro de expressão e era um cara que eu lembro muito que ele conversava com a gente, cumprimentava, dava bom dia e tudo, mas ele não gostava de dar entrevista. Ele dizia, na Argentina a gente não fala tanto, aqui brasileiro quer falar demais e tal. Como é que foi esse convívio? Tu já um goleiro experiente, um goleiro campeão, tu era o experiente desse time do Inter, mas chega um cara com a história que ele tinha aí de tantos títulos também de Libertadores jogando pelo Boca. Ali foi um baque profissional para mim muito grande, né? Porque eu fiz uma campanha boa ali desde a chegada, 2008, com o título da Sul-Americana, 2009, campeão gaúcho invicto, vice-campeão da Copa do Brasil, fazendo grandes jogos, e vice-campeão brasileiro também, perdendo por 2 pontos pro Flamengo, né? E eu era o segundo goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro também, na competição. Então, lógico que a gente respeita a opinião do treinador, né, que foi, na época, a chegada do Fossati, já chegou pedindo um outro goleiro. Ele gostava que o goleiro jogasse de uma outra forma, de uma maneira de defender diferente, que é a do goleiro brasileiro. E teve a contratação do Pato, chegou numa quinta-feira, tinha um jogo na Libertadores na terça e engraçado, né, porque foi cozinhando, eu sabia que, lógico, com uma contratação do goleiro do porte do Pato, ele jogaria, mas eu fui saber que eu me tornaria reserva na terça-feira de tardezinha,
na palestra, né? Então achei que foi um pouco meio sem... Não precisava disso com um profissional que sempre foi correto, sempre agiu da melhor maneira, né? E sempre tratou as coisas com transparência. Mais coisas do futebol. Quanto à chegada do Pato, para mim, hoje eu tenho ele como um amigo, né? Um cara, uma excelente índole e de uma excelente história, no qual, quando eu era mais jovem, eu era fã dele e me espelhava em várias maneiras de repor a bola, de defender pênalti, participação no jogo, com muita personalidade. Então, foi um grande amigo que eu fiz, respeitei bastante. Depois, com a chegada do Renan também, tive a oportunidade de trabalhar com o Renan, que é um grande pessoa, um grande profissional. Então, só agradecer aí os goleiros que, enquanto estive no Inter, eu tive a oportunidade de conviver. E ali tu pega uma outra transição, que é o Klemer começando como preparador de goleiros também, né? Sim, o Klemer sempre muito parceiro com nós, goleiros ali, né? Na época eu, Agenor, Muriel, com a chegada do Pato também. O Klemer, por um ano, né, foi treinador de goleiro, mas tá no DNA do Klemer ser treinador, né? Um cara com muita personalidade, muita visão de jogo, viveu muita coisa dentro do futebol. Então, ali como treinador de goleiro, caso continuasse, seria muito pequeno dentro que o Klemer representa no futebol aí, com todo o seu nome e sua história. Mas aí, Lauro, a gente fala desse teu jeito, o cara mais tranquilo, o cara mais equilibrado. Eu lembro que quando chegou no Internacional, logo em seguida a repórter começa a fuçar tudo e aí descobriram até da tua vida que tu tinha comprado uma casa aqui em Porto Alegre, não tinha alugado. E aí eu lembro que isso repercutiu muito positivamente. Todo mundo dizia assim nos debates, poxa, o cara tá pensando grande, né? Porque ele tá pensando em cumprir um contrato longo e ele tá fazendo um investimento, né? Não é o cara que tá chegando aqui já pensando em sair, tá pensando em fixar raízes. Então sempre foi tratado na imprensa, de maneira geral, como um cara muito equilibrado. Só que daí chega 2010 lá e deu um tumulto lá na Libertadores, né? Depois tu acabou até tomando uma punição disso. Sim. Acabou custando caro aquilo ali para mim, viu? No final. Mas aquela história ocorreu de uma maneira que já estava lá atrás, né? Eu sou muito amigo do Grafite, o De Sábado tinha tido problema com ele, tinha sido levado à delegacia por racismo. Nos 2 jogos da final da Sul-Americana, ele sempre me chamando de macaco, você levanta seu preto e coisas mais. E num dos lances que eu estou ali, fazendo cera ali, coisa normal, ele vem e cospe em mim. Aí chega no jogo da Libertadores, nosso time quase desclassificado, o Juliano faz aquele gol, eu com a informação de que o Renan tinha sido contratado no vestiário, o De Sábado agredindo um outro goleiro. Chutei o balde, literalmente, né? Infelizmente, isso me custou bastante caro depois, né? Acabei pegando 4 jogos de punição. Depois daquele jogo, a Bonanzieri perde a posição para mim, né? Eu jogo uma sequência de 3 jogos. Naturalmente, ali, o reserva do Renan seria eu, mas com essa punição eu fico fora aí da semifinal e final do campeonato. Perco aí um bicho grande aí, né? Eu tô rindo porque eu tô lembrando dos fatos. É o jogo até que fica todo mundo... É o jogo da fumaça, né? O jogo lá da Argentina tava uma fumaça danada. E o Juliano, que depois acabou jogando até bem no Grêmio, ele entra no lugar do D'Alessandro, né? Ninguém entende nada quando sai o D'Alessandro. Pô, mas vai sair o melhor jogador do time e tal. Imagina o D'Alessandro. Hoje ele é reverenciado. Imagina isso há 10 anos. Só que isso é um sentimento meu, tá? Eu imagino que tu não ficou tão chateado assim quando o Fossati foi mandado embora. Não. Foi uma ação atípica, né? Porque o Fossati vai para a semifinal, mas acontece um episódio ali que marca, né, a saída do Fossati, porque os jogos no Campeonato Brasileiro, o Fossati não estava bem. Então, na época, foi bastante comentado, né? Porque a gente ia jogar contra o São Paulo, um time brasileiro, e que se a gente ganha, a gente estaria no Mundial, porque o time mexicano tinha chegado lá, né? Então, esse jogo do São Paulo se tornou bastante importante. O Fossati acabou saindo,
mas, sinceramente, do fundo do coração, não teve nenhum problema em relação a ele. Futebol são vitórias e perdas, né? E isso eu estou falando do fundo do meu coração mesmo. Lamentamos a saída dele, até porque com o Fossati, que já foi campeão da Sul-Americana, Recopa, Libertadores, eu aprendi muita coisa com ele como treinador, mesmo com toda a diferença, né, de cultura. Mas acabou dando certo, né? Graças a Deus, o Celso Roth, com o seu trabalho, com a sua maneira de chegar no clube, de impor as suas ideias, a gente conseguiu aquele título que foi muito importante. Pois é, mas ali tu teve que ter uma estrutura emocional muito forte, né, do dia a dia, porque, poxa, tu ganha lá a Sul-Americana, titular absoluto, aí tu começa... Vê se eu estou enganado. Se eu não me engano, tu jogava com a camisa, era 20 alguma coisa, 22? 22. Lá em 2008. Tá. Aí, quando vira o ano, tu passa a jogar com a número 1, 2009. Sim. Então, ali todo mundo imaginava, bom, agora não tem, o Lauro, o goleiro e tal. Aí chega, no mesmo período do Fossati, se eu não estou enganado, chega o Pato e o Renan chega nesse mesmo período, ainda com o Fossati, né? Exatamente. Ele é contratado, pelo menos ainda antes desse jogo contra o Estudiantes, né? Sim. É contratado nesse último jogo do Estudiantes. Cabeça do cara virou uma salada, né? Mas é normal isso daí acontecer dentro do futebol, né? Às vezes você tem preferência por estilo de um jogador, de outro nem tanto. O que não pode é injustiça dentro do futebol, né? Porque cada injustiça que acontece está ali prejudicando a carreira e o andamento. Mas quem sempre está trabalhando, sempre está aproveitando as oportunidades que vem, e aí depois as coisas andaram novamente, né? Para mim, profissionalmente. Mas ficou de aprendizado aí, fica de lição depois, futuramente, para estar passando para outras pessoas. Tu pegou uma época ali de muito adversário bom demais, né? De muito atacante de muita qualidade, tanto na Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quem eram os caras que mais traziam preocupação, assim, tipo, amanhã eu vou jogar contra o fulano, pô, eu tenho que cuidar, eu sei que o cara gosta de bater por baixo, ou eu tenho que cuidar se tiver bola parada perto da área. Quem eram os caras que mais traziam preocupação naquela época? Naquela época ali estava jogando jogadores consagrados no futebol brasileiro, né? Adriano, por exemplo, uma grande fase no Flamengo. Jogar também contra o São Paulo era bastante complicado, porque tinha o Luiz Fabiano ali, que era um atacante de grande categoria, e demais, né? No Botafogo tinha outros jogadores também, que não vem agora rápido, mas a gente também tinha muita gente boa ali, né? Nosso sistema defensivo ali, ele era capaz de marcar jogadores ali. Eu me lembro muito bem que um dos jogadores que eu joguei de exercer a posição de volante foi o Edinho. Muitas vezes alguns criticavam, mas quem jogava com o Edinho, a gente comenta, você jogou com o Edinho, né? Caramba, esse cara era fera, esse cara é fera. Olha o posicionamento dele, ele não tinha como passar a bola ali por ele, e depois entrou o Sandro no lugar dele. Jogava então, muito. Só jogadores que, na hora do vamos ver, se igualavam ali, né, na qualidade. Tinha o Washington também, atacante, que fazia gol de todo que era jeito. Então, eu joguei aí numa época aí que tinha muitos caras bons aí que faziam diferença dentro de uma partida. Essa época aí tu deve ter enfrentado, claro, 2009, Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, deve ter pego pelo Botafogo ainda o Dodô, né? Sim, com certeza. O Dodô era ruim, e era sempre confrontos difíceis, né, com ele, né? Então, eram jogadores aí que faziam, né? Esqueci de citar o Ronaldo também, né? Que dispensa aí comentários. O goleiro trabalha demais, né, Lauro? Porque o goleiro ele é solitário, né? Tanto que ele tem um preparador de goleiros, um treinador separado, ou seja, ele passa pelo crivo de 2 treinadores, né? O primeiro que trabalha no dia a dia, o teu trabalho é totalmente diferente. Você pega daqui a pouco qualquer jogador de linha, ele com um determinado desconforto, ele até consegue ir para o sacrifício e jogar. O goleiro dificilmente, né? Porque tu até joga com dor, faz parte do trabalho do atleta, mas tu tem que estar muito perto do 100%, né? O goleiro não consegue disfarçar, porque ele é muito exigido o tempo inteiro, né? Ô, Alex, você está tocando um assunto aí
que é de suma importância, né? A gente tem um trabalho de confiança muito grande com o nosso treinador de goleiro e hoje o futebol brasileiro evoluiu muito nisso e o resultado está aí, né? Os goleiros brasileiros se destacando entre os melhores do mundo sempre. E uma coisa assim que eu tenho até meio como tristeza assim de não ter acontecido comigo. Eu montei toda uma estrutura quando eu cheguei no Internacional, como de casa, de ideia, de pensamento para um dia chegar na seleção. Isso daí em 2009 quase aconteceu, né? Eu fui consultado como que estava o Lauro, porque o Doni tinha sentido uma lesão e um dos goleiros que poderia ser convocado estava o meu nome, né? E foi consultado isso junto ao Internacional. Uma grande coisa assim que me marcou bastante é que eu vejo grandes goleiros do futebol brasileiro hoje uma grande sequência junto com o seu treinador de goleiro. Isso, infelizmente, no Internacional não aconteceu comigo. Foram 4 anos e 4 treinadores de goleiros diferentes. Nada contra, né? Trabalhei com o Jorge Azevedo, trabalhei com o Klemer, trabalhei com o Marquinhos, né? Que dispensa comentários, mas eu estava fazendo um trabalho muito bom ali com o Hilo Roxo, com o Juliano Roxo, de 2008 para 2009, e depois teve essa quebra com a chegada do Jorge Azevedo, depois mais uma quebra com o Klemer, depois mais uma com o Marquinhos. E no futebol brasileiro, ou em qualquer lugar, dificilmente um goleiro consegue manter um nível de atuação e um nível de rendimento com tantas trocas, assim. Então, para ver como que é o dia a dia do goleiro, né? Como que é o dia a dia da confiança do goleiro, de trabalhar aquilo que ele tem que melhorar, aquilo que ele tem que aprimorar, para sempre estar na ponta do casco, né? Então, por isso que é uma posição bem complicada, né? Diferente dos demais jogadores. A gente sabe que isso é um ponto que mudou muito, né? O próprio Inter está com o Daniel Pavan já há algumas temporadas, né? Tem uma sequência muito grande. O Grêmio teve uma troca agora, mas o Rogério Godoy ficou também cerca de 6, 7, 8 anos seguido no clube. Isso é uma situação que também mudou um pouco, né? A gente vê até o treinador principal sendo modificado, mas parece que os clubes começaram a entender essa necessidade da sequência do preparador de goleiros, né? Com certeza, né? Você vê aí o trabalho que o Pavan está fazendo, né? Já se destacava muito o Pavan nas categorias de base do Inter, né? Subiam os goleiros para treinar no sub-19, sub-20, sub-23, pareciam já que já podia colocar um nele e jogar em qualquer clube, né? Vários exemplos aí estão. Então, mostra a importância, os clubes têm se dado conta disso, e mesmo quando chega um treinador, quer impor um treinador de goleiro, o clube está barrando, né? Porque para a formação de base de goleiros e para a continuidade de um bom trabalho, precisa essa manutenção aí de sequência de trabalho. Com certeza. Lauro, eu ainda penso que dava para ti jogar mais 1 ano ou 2 aí, mas tu resolveu parar. Parou oficialmente ou daqui a pouco pode acontecer algo diferente aí? Ainda não parei oficialmente. Oficialmente não. Oficialmente não, mas eu até pensei sobre isso, porque eu tenho um biotipo muito bom, nunca tive nenhum problema de lesão mais grave, questão de peso também nunca tive, né, que é um problema para goleiro, mas estou caminhando aí para parar, já estou há um tempo já sem jogar, e projetando aí, fiquei agora no ano sabático aqui, pensando bem em qual parte aí que eu posso estar atuando dentro do futebol ou em outro tipo de mercado. Tu mantém contato ainda com essa boleirada aí dessa época de Inter, lá de Sul-Americana? Eu digo principalmente desse ano de 2008, porque eu, por exemplo, toda vez que eu encontro com o General lá com o Bolívar é sempre uma resenha muito boa, e a gente sempre lembra de alguma história daquela época ali, sempre teu nome acaba sendo citado em alguma resenha. Tu continua com contato com essa rapaziada aí, Magrão, o próprio Bolívar? Todos eles. Bolívar, torcendo bastante para ele pelo sucesso da carreira dele como treinador. O Magrão, ele treina mais agora do que antigamente, né? Ele joga campo, faz jogo festivo. Eu falei, Magrão, volta a jogar logo que tá faltando. Você tá mal resolvido aí com essa aposentadoria sua. E o Magrão não sabe perder nem para o ímpar.
É difícil, né? E tenho contato com o Kleber, com o Índio, com o Dali, com o Alex, então ficou um carinho muito grande aí. Falei com o Fabiano Heller, né? Figura Fabiano Heller. Então é uma galera boa aí, né? Que a gente guarda bastante carinho. Lauro, obrigado pela parceria de sempre aí. Um grande abraço, sempre bom falar contigo aí. Se cuida, né? Que é isso, Bagé. Estamos aí junto, cara. Deus abençoe aí, que rapidamente aí a gente acabe com essa pandemia, volte aí todos na sua função aí, aqueles que jogam futebol, aqueles que gostam de assistir futebol, possam estar aí exercendo a sua profissão. Fica o desejo.